Corinthians corre o risco de perder mais um titular para o futebol do exterior. Vídeo de hoje do canal do Nicola fala sobre proposta e conta também que o time de Neymar, que tentou a contratação de Pedro, anunciou nesse sábado um outro centroavante. Bora falar também sobre Jorge Jesus, técnico do Al Hilal, que cornetou Fernando Diniz, o técnico da seleção brasileira. Já o Internacional em queda livre no Campeonato Brasileiro. Fala ainda sobre o São Paulo, que merecia ter vencido o Botafogo mesmo atuando com o time completamente reserva. As últimas do mercado, bastidores, finanças e tudo mais a partir de agora. Antes, deixa eu só me apresentar. Me chamo Jorge Nicola, jornalista esportivo, e o objetivo por aqui é deixar você por dentro das últimas do seu time do coração. Para não perder nada, só apertar esse botão vermelho de inscreva-se. Combinado? Bora começar o vídeo com o tradicional giro de notícias, e a primeira informação é sobre a minha Portuguesa, que venceu mais uma vez. Outra vitória por 1-0, dessa vez contra o São Bernardo no Canindé. Gol do Krigor, que é o artilheiro da Copa Paulista. O resultado manteve a Lusa na liderança do grupo 3 da Copa Paulista. São 6 vitórias e 2 empates em 8 jogos. Curiosidade sobre a Portuguesa: as últimas 4 vitórias todas por 1-0. Já Caleri, no empate em 0-0 do São Paulo contra o Botafogo, alcançou 150 partidas pelo tricolor. Ele entrou no decorrer da partida, são 150 jogos com 58 gols e 17 assistências. Torcedores do Flamengo em Curitiba protestaram, especialmente contra dirigentes e comissão técnica do rubro-negro. Você sabe que nesse domingo o Flamengo visita o Coxa, o Curitiba, lá em Curitiba. Entre as frases desse protesto, feito com faixas, tinham os seguintes dizeres: fora Sampaoli, Fabinho, Juan e Brás. Lembrando que Fabinho e Juan, ex-jogadores que viraram integrantes do departamento de futebol. Outra faixa um pouquinho mais agressiva: quadrilha da bola, Brás, Spindel e Bertolucci, se referindo ao vice de futebol, ao executivo de futebol do Flamengo, e Bertolucci, o Juliano Bertolucci, empresário, o maior empresário do futebol brasileiro. Fechando o giro de notícias, uma atualização sobre o Fluminense. Marcelo, lateral esquerdo, esteve em campo no jogo contra o América, que começou às 18h30 desse sábado, mas saiu com apenas 11 minutos por conta de um problema físico, e passa a ser um problema para o confronto contra o Olímpia. Ele até está suspenso, mas o Fluminense está tentando reverter essa punição por conta daquela expulsão diante do Argentinos Júniors. O Marcelo, diante desse problema físico, pode não ter condição de entrar em campo também por conta da questão médica. Preciso te atualizar sobre São Paulo e Botafogo, jogo que terminou com 0-0 nesse sábado no Morumbi. Importante contar que mais uma vez o Morumbi recebeu grande público, mesmo com a certeza de que o tricolor usaria um time reserva. 51.946 torcedores para uma renda bruta de R$3.400.000. Entre as atrações do time reserva, a presença de James Rodrigues, primeira vez do James no Morumbi, e a primeira vez que ele inicia a partida, jogou os 45 minutos iniciais, fez um jogo de razoável para bom, foi substituído no intervalo. Segunda vez que o São Paulo reserva empata, e a segunda vez que deixa a boa impressão. Havia empatado em 1-1 com o Flamengo, com direito a um pênalti para lá de duvidoso a favor do Flamengo no finalzinho da partida. Diante do Botafogo, São Paulo reserva. Lembrando que o Botafogo é o líder do Brasileirão. São Paulo teve pelo menos 3 chances claríssimas para sair com um resultado de vitória. Juan, Natan e Pato desperdiçaram chances incríveis. Grande nome da partida, o Lucas Perry, e aí entra a lei do ex para goleiro. Perry, revelado no São Paulo, não teve tantas oportunidades e hoje é atleta do Fogão. Pelo lado do Botafogo, é legal destacar que Diego Costa enfim estreou. Enfim, é modo de dizer, o cara acabou de chegar, né? O Janderson foi o titular da equipe, o atacante. No lugar do Tiquinho, o Diego Costa entrou na reta final do segundo tempo. Ainda está recuperando a condição física, mas vai ser um dos reforços do Botafogo para o restante da temporada. Com o resultado, São Paulo foi para 28 pontos e caiu para o 10º lugar no Campeonato Brasileiro. Você sabe que o São Paulo hoje não está dando tanta importância para o brasileiro porque quer brigar por títulos na Copa Sul-Americana e na Copa do Brasil. Já o Botafogo tem todo o seu foco no Campeonato Nacional, jogou com o time principal e segue como líder com 48 pontos. Vai torcer para que os seus perseguidores não vençam, para que essa diferença não diminua. Bora falar sobre o Internacional. Esse vai em queda livre no Campeonato Brasileiro. São 8 rodadas sem vitória, com 4 empates e 4 derrotas. O último dos tropeços, derrota nesse sábado por 1-0 pro Fortaleza em pleno Beira-Rio. O único gol da partida marcado pelo Thiago Galhardo. Aproveitamento de apenas 16% dos pontos,
nesses 8 jogos. É a maior sequência sem vitória do Inter no Campeonato Brasileiro desde 2016. O torcedor colorado vai lembrar de 2016, ano de rebaixamento para a Série B. Com mais esse tropeço, o Internacional foi para 13º lugar. Então olha que a gente está só no início da rodada, 24 pontos ganhos, são 6 de vantagem em relação ao Santos. Primeiro time na zona do rebaixamento, o Santos, e os outros ainda jogam nessa 20ª rodada. O que serve de alento para o torcedor colorado é que o time na Libertadores da América fez 2 grandes apresentações contra o River e tem o sonho de brigar pela conquista da principal competição continental. O Inter começa a decidir a classificação para a semifinal contra o Bolívar e estou para te dizer que é favorito diante do bom time equatoriano. Bora falar agora por que Jorge Jesus cornetou de forma declarada o novo técnico da seleção, o Fernando Diniz. É a primeira vez que o Diniz é cornetado por alguém desde que se tornou técnico da seleção brasileira. As críticas vieram nesse sábado. O Jorge Jesus, treinador do Al Hilal, não gostou de ver convocado o Neymar, jogador do seu time. A frase do JJ depois do empate do time dele foi a seguinte, abre aspas, não sei por que o Neymar será convocado. Não, a frase é a seguinte, não sei por que o Neymar está na convocação da seleção do Brasil. Um jogador que está lesionado. Se calhar vão obrigá-lo a ir ao Brasil e ele não vai jogar, porque não tem condição, nem treinar, quanto mais jogar. Essa lesão do Neymar é nova, ninguém conhecia. O Jorge Jesus trouxe à tona essa história nesse sábado, justamente o dia da apresentação do atacante com a camisa do Al Hilal. Ele foi apresentado antes de o time entrar em campo. O Al Hilal empatou em 1-1 contra o Al Feitá. É importante contar que o staff do Neymar nem cogita a possibilidade dele ser desconvocado da seleção brasileira. O Brasil que faz suas 2 primeiras partidas nas eliminatórias para a Copa. Diante desse cenário, se confirmada a convocação do Neymar, ele só deve estrear pelo Al Hilal no dia 14 de setembro contra o Al Riyad, perdendo assim os 3 próximos jogos do time saudita, que está desembolsando 71 milhões de reais por mês de salários com o brasileiro. Bora falar agora sobre o fim da possibilidade de Pedro se mudar para a Arábia Saudita. A melhor oferta que o Flamengo recebeu pelo Pedro em 2023 foi justamente do Al Hilal, time do Jorge Jesus. E não há mais nenhuma chance dessa negociação prosperar, porque Mitrovic, atacante sérvio da seleção do seu país e também do Fulham, foi anunciado nas últimas horas como novo reforço do Al Hilal. O Pedro recebeu uma oferta de algo na casa dos 30 milhões de euros. O Flamengo recebeu essa oferta. O Fla até cogitou a possibilidade de levar a história adiante, eram números bem superiores aos 14 milhões de euros investidos pelo clube quando da contratação do Pedro lá da Fiorentina, só que na oportunidade foi o Pedro quem declinou, disse que não queria ir para a Arábia Saudita. Só tem um parênteses importante, tudo isso antes da briga do Pedro com o São Paulo. E a partir daquele momento, Pedro colocou na cabeça que quer se mudar do Flamengo, não quer mais trabalhar com um treinador argentino. O problema é que as propostas rarearam, não apareceu mais nada quente, mais nada efetivo, e diante desse cenário o Pedro vai ficando. Mitrovic vai formar o trio de ataque com outros 2 brasileiros no Al Hilal. Neymar de um lado, Malcom do outro. O Michael pode acabar perdendo a posição de titular, embora dá para também imaginar o Neymar como um homem vindo de trás, né? Aí você teria o Neymar mais centralizado como meia, Michael de um lado, Malcom do outro e o Mitrovic como centroavante. Bom jogador. Acho que o Mitrovic tem tudo para fazer muitos gols, disputando artilharia com Talisca, Cristiano Ronaldo, com o próprio Neymar, entre outros vários bons jogadores, Mané, muita gente bacana jogando futebol saudita. Bora fechar o vídeo com informação importante desse sábado. Adson, meio atacante do Corinthians, também pode deixar o clube seguindo o caminho de Roger Guedes. Nas últimas horas pintou uma proposta do Nantes, da França. O clube se dispôs a pagar 5 milhões de euros ou quase 27 milhões de reais para levar o jogador. Timão é dono de 70% dos direitos econômicos do atleta, que tem 22 anos de idade, foi revelado na base do próprio Corinthians. Negociação revelada pelo Vene Casagrande. Corinthians não quis se posicionar sobre a possibilidade de vendê-lo ou não antes do confronto desse sábado contra o Cruzeiro. Qualquer nova atualização e eu volto aqui para contar para vocês. Por 5 milhões de euros eu não venderia o Adson em hipótese alguma, chance nenhuma de acontecer se eu fosse dirigente corintiano. Acho que, embora o Adson ainda tome muitas decisões erradas, tem enorme potencial para o futuro e o valor é muito baixo, levando em consideração que o Adson tem 22 anos de idade e atua do meio para frente. Tem zagueiro sendo vendido por muito mais do que isso, tem goleiro
saindo por muito mais do que isso. E sempre existe no futebol aquela regrinha de que quanto mais próximo do gol adversário, quanto mais atacante o cara for, na teoria ele vale mais do que os demais. Você venderia o Adson por 5 milhões de euros? Use o espaço para comentário, estou curioso para saber a sua opinião, beleza? Esquece também de deixar like, de se inscrever no canal, de compartilhar o vídeo. A gente volta assim que surgir notícia importante. Abraço, tchau!